Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num dia muito especial, porque hoje nós vamos ter a oportunidade de, no mesmo papo, no mesmo espaço, analisarmos rapidamente o que foi a live do presidente da República atual e vamos dedicar um tempo maior para analisarmos o que foi a entrevista histórica, dada a sua audiência, do ex-presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo. O jogo para 2022 já começou. A gente vai analisar aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva, dê o clique no cantinho, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha se você gostar, porque ajuda a gente a chegar mais longe ainda, e mande as suas reflexões, porque aqui são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, o jogo para 2022 já está colocado aí. As equipes estão sendo armadas, as torcidas estão emocionadas, estão se movimentando. E o que é que a gente pode esperar para o final desse campeonato? Bem, o Bolsonaro, ele está morto politicamente? Será que da onde ele está e quem ele aglutina, será que ele tem condições de chegar até 2022? Pois bem, gente, eu tenho dito a vocês que o Bolsonaro, sendo um assassino em massa, sendo um genocida, sendo um irresponsável, sendo uma figura que ataca a civilização e destrói a nossa soberania nacional, mesmo assim ele não está morto, porque ao seu redor tem um grande grupo de apoiadores em vários segmentos e o principal, né? Na área econômica, ele recebe um grande apoio porque os negócios estão sendo feitos, os dados estão sendo jogados, os oportunistas e vigaristas estão dentro da área econômica. A cada dia que a gente está conversando aqui, o Brasil está sendo entregue rapidamente em vários setores. Então, o Bolsonaro, ele é mantido. E como é que a gente pode acreditar nesse tipo de ideia, né? Gente, quando nós analisamos os principais meios de comunicação, e vamos nos lembrar sempre, né? Se o povo não é informado, ele não sabe o que está acontecendo. Os fatos passam a ser acontecimentos do acaso. Se o povo não é informado de uma forma direta, clara, que o presidente da República, com seus atos, ele atrapalha governadores, atrapalha prefeitos, ele cria tumulto para a sociedade e acaba acarretando o resultado morte, a população não vai ter essa percepção. A gente vê todos os dias nos telejornais que o nome do presidente não é vinculado diretamente a esse genocídio que está acontecendo no Brasil. E ele acaba encorajando com as suas participações nas suas lives e nas redes sociais, esses grupos a terem um comportamento contra o Brasil, contra a saúde, e isso, claro, que acaba distraindo grande parcela da sociedade para que nós não percebamos, né, que nós estamos sendo roubados. Nada do que o governo Bolsonaro está fazendo vai acarretar algum tipo de benefício para o povo brasileiro. Redução de tarifa de energia elétrica, de combustível, de água, de esgoto, melhor educação, melhor saneamento básico, melhor saúde, nada. Eles só estão fazendo negócios. Só que esses negócios beneficiam uma super elite aqui do nosso país. Quando a gente analisa esse editorial aqui do Jornal Globo, que é apenas parte, né, gente, do pensamento de uma elite econômica do nosso país. Eles mostram aqui o quão Bolsonaro não está morto e por que, de uma forma implícita, ele está sendo poupado. Porque a live do Bolsonaro de ontem, gente, era para ser esmiuçada, porque ele mais uma vez mostra como ele é um terrorista, como ele é um irresponsável, como ele comete crime contra a saúde pública, como ele mente sobre as questões relacionadas ao governo federal, como ele estimula as pessoas a terem um comportamento ruinoso para a nação brasileira. Isso tudo não é mostrado, é como se não existisse, como ele não estivesse falando para ninguém. E ele é muito assistido. Ele é muito assistido porque, vamos lembrar, o Bolsonaro nas suas redes sociais, ele tem mais de 30 milhões de seguidores. É muita gente. Então, quando ele fala e reverbera pelas suas redes, obviamente que isso tem que ser considerado, isso tem que ser contraditado. Se não é nenhum tipo de anteparo a essas coisas todas, ele continua a seguir em frente. Diz o editorial aqui, em determinado momento: a deterioração da economia ajuda a oposição. O avanço da vacinação, em contrapartida, poderá beneficiar Bolsonaro. Se 2022 chegar e ele tiver deixado a pandemia para trás, a mudança no cenário econômico lhe traria novo vigor. Do contrário, pode nem passar para o segundo turno, e aí eles vão seguindo aqui no editorial. Gente, o que eu tenho dito para vocês o tempo todo aqui? A vacinação, ela vai atingir todos nós. E, nesse momento, a economia voltará a dar lampejos de recuperação
recuperação muito lenta. E o que farão os grandes meios de comunicação de um modo a amortecer qualquer tipo de insatisfação popular? Eles vão informar todos os dias que o salão de cabeleireiro está melhorando, que o padeiro está conseguindo vender mais pãezinhos, que o entregador de pizza está entregando mais, está fazendo mais entregas, que o motorista de Uber está se movimentando mais. Isso cria uma falsa impressão na sociedade que as coisas estão entrando no eixo, que o futuro agora será um futuro promissor. Isso faz com que as pessoas que não estão tendo essas oportunidades, estejam nas suas casas, elas sejam levadas a crer que a vida dela só não melhorou por culpa dela. Se o Brasil está melhorando, qual o problema? Ela que não está se educando, ela que não está fazendo curso, ela que não está correndo atrás, ela que não está acreditando em si, enfim. Isso amortece a sociedade e o modelo econômico brasileiro continuará intacto e com a eventual substituição do Bolsonaro ou não. Mas eles estão guardando o Bolsonaro de uma forma muito efetiva, de uma forma muito clara. O Bolsonaro ontem na live dele, gente, mais uma vez, ele disse que o exército era dele. Como é que isso não é contraditado? E ele falando uma série de mentiras, uma atrás da outra, né? Que a inflação é culpa do fique em casa. Então, as redes sociais bolsonaristas vão repetindo essas maluquices umas atrás das outras, né? Eu não vou nem pegar muitas das falas dele aqui. Para vocês verem, ele disse que o Brasil estava voando antes da economia, antes da pandemia, e que só teve problema por conta da Covid, né? Então, esse é um cenário. Agora vamos tratar aqui do encontro do Reinaldo Azevedo com o ex-presidente Lula. A entrevista foi considerada histórica por várias razões. Primeiro que criou uma expectativa muito grande, teve muita audiência, muita repercussão, e o Reinaldo Azevedo, como tendo sido uma pessoa, uma detratora do PT, de figuras do PT, ele ficou muito demonizado com esse segmento político aqui no nosso país. E com justas razões, né? O Reinaldo Azevedo chegou a escrever 2 livros. Ele criou a expressão petralha, enfim. E as críticas que ele fez muitas vezes transbordavam para um mau caratismo, né? Na época, como muita gente via. E isso denota também, gente, um fato, né? Que nenhum jornalista que tenha passado pela revista Veja tem a sua vida profissional absolutamente imune a críticas, porque a revista Veja sempre foi o jornalismo marrom do nosso país, sempre foi o jornalismo de extorsão, sempre foi uma ferramenta de manipulação, sobretudo das pessoas da elite pensante do nosso país, elite econômica, elite financeira, né? Então, Reinaldo Azevedo, ele tinha essa mácula. Mas, com relação ao processo do ex-presidente Lula e o comportamento que ele teve em relação ao Lula, o comportamento mereceria do Lula na abertura ali até um elogio, porque o Reinaldo Azevedo, ele é uma pessoa que é ouvida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando ele se coloca de uma forma muito contundente contra as ilegalidades que foram perpetradas contra o ex-presidente Lula, ele fez com que houvesse um movimento, alguma legitimação nas pessoas que são conservadoras, mas são legalistas, que são defensoras da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal. Então, eu achei que no começo da fala, o Lula poderia ter feito essa observação aí. Mas, enfim, foi uma entrevista muito cordial, onde a gente, quando analisa pontos específicos, a gente percebe que o Lula fez um discurso genérico em muitos pontos, um discurso muito encantador, e hoje eu observei várias redes de várias correntes políticas, meus amigos dos canais petistas, alguns são muito eufóricos, né, que o Lula toca o coração dessas pessoas, porque quando ele fala de algumas coisas que dizem respeito à nossa realidade, como é que a gente não pode se encantar, como é que a gente não pode ficar seduzido quando alguém diz que é contra a desigualdade social, que é a favor do cidadão brasileiro ter um prato de comida, de ter uma dignidade na sua vida. Quando o cidadão ele fala da sua empatia com o próximo, quando ele faz lembranças à sua infância, à educação que a mãe dele lhe deu, a valores, a princípios, ao cristianismo, ao seu temor a Deus, ao seu respeito ao cristianismo, né, que Deus orienta a sua vida em vários momentos. Então isso vai cativando muitas pessoas, sobretudo no momento que a gente está vivendo de grande desespero e de grande perturbação no nosso país. Mas a questão é a seguinte, o que a gente pode esperar do ex-presidente Lula? Só essa intenção, só essa aparição dele será suficiente para a gente enfrentar
os graves problemas brasileiros, isso não ficou muito claro na entrevista do Lula. Não ficou dito ali que ele está disposto a desfazer tudo aquilo que o Bolsonaro está fazendo contra o povo brasileiro. Contra as nossas estatais, contra a nossa economia, o desmantelamento da educação, o enfrentamento a algumas elites econômicas, algumas elites empresariais, isso não ficou muito claro. Analisando uma entrevista no canal do DCM, que eu achei muito interessante, eu fui surpreendido aqui com uma entrevista muito legal do José Genuíno. E eu concordo com ele aqui em algumas coisas muito importantes. Esse programa aqui estava analisando, inclusive, a entrevista do ex-presidente Lula. E eu separei esse trecho aqui porque o José Genuíno ele deveria ser mais ouvido. Ele anda muito desaparecido, né? Eu vou colocar aqui para vocês porque o que ele fala tem a ver com muitas coisas que eu falo aqui no nosso espaço e são falas que são mais profundas, falas que provocam a reflexão sobre aquilo que a gente deve buscar no futuro do nosso país. Vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Fala, Genuíno. Opa, vai. Veja bem, nós do PT e da esquerda temos um desafio. Se nós ganharmos essa eleição e é possível, nós temos que dizer toda a verdade para o povo do que vai ser feito. Porque nós não podemos decepcionar o povo. Nós não podemos enganar. Nós temos que dizer isso vai ser feito, vai ser duro, mas nós temos que fazer. Qual foi os nossos erros quando governamos? A gente tinha que ter... Quando o PT assinou a Constituição de 88, ele fez uma declaração de voto que nós, quando ganhamos a eleição, esquecemos. Os 5 pontos que nós declaramos. Criticamos o artigo 142 da tutela militar, criticamos as relações de propriedade no campo, criticamos o sistema de justiça, criticamos o monopólio dos meios de comunicação e o fato da tortura não ser considerado crime contra a humanidade. Quando nós ganhamos a eleição, nós esquecemos esses 5 pontos, porque esses 5 pontos, eles orientavam mudanças estruturantes. É claro que você faz ruptura seletiva. Ora você afronta, ora você enfrenta. Você tem força para isso, não tem força para aquilo. É um processo dialético de acumulação de força. Nós não podemos ter uma visão de uma aventura. A revolução não é uma mera aventura. A revolução é um processo de constituição de consciências, de vontade, de organização, de formação política, que exige a gente mudar a ordem por fora da ordem. Quando a gente se domestica por dentro da ordem, a gente não muda, porque ela engole a gente. Para isso é necessário uma frente popular de esquerda. Bom, então... Para isso é necessário a gente trabalhar mais na sociedade... Gente, eu vou colocar essa entrevista toda na íntegra, né, para não ficar descontextualizada. O Genuíno, aí, quando ele usa a expressão revolução, muita gente já fica com os cabelos arrepiados, né, já pensa logo em sangue, né? Não é isso. A revolução é uma transformação muito dura, muito intensa, em alguns paradigmas que mantêm o nosso país numa eterna escravidão. A gente não vai conseguir mudar as estruturas do nosso país com um bom mocismo a essa super elite econômica. Ontem, na entrevista do Lula, ele até brincou com o Reinaldo Azevedo, né, que ele gostaria muito de fazer um debate com o tal mercado. E que o tal mercado deveria fazer uma procissão até Aparecida do Norte, desejando que ele volte novamente ao poder. Isso denota que o Lula tem essa clareza, e os meus amigos do PT também têm, que os setores da superelite do nosso país não perderam absolutamente nada nesse governo do PT. Ou na transição, né, que nós tivemos aqui do governo do Tucano, do Fernando Henrique Cardoso, até a entrada do PT no poder. Há um reconhecimento que os banqueiros ganharam dinheiro como nunca, que os setores financeiros fizeram muitos negócios, que muitas picaretagens e pilantragens que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso não foram desfeitas, não foram mexidas, que situações, como o Genuíno diz aqui, envolvendo meios de comunicação não foram tocadas. Vamos lembrar, né, que o governo federal tem uma rede de televisão, tem uma rede de rádio, e eles não fizeram absolutamente nada para poder confrontar com o monopólio dos grandes meios de comunicação.
se acreditou, o Genuíno fala isso na entrevista dele, que esses grupos eram confiáveis até o momento que eles revelaram a sua natureza. E a natureza deles é sempre dinheiro para eles e cada vez mais sacrifícios para o povo brasileiro. Então, eu achei boa no final da história a entrevista do Lula, mas a gente não deve se contentar apenas com essas falas. A gente tem que cobrar, não só do Lula, mas dos atores políticos que estão aí para 2022, compromissos com o enfrentamento de algumas estruturas que a gente tem no nosso país. Porque senão, gente, a gente vai continuar sempre com a nossa senzala, com as paredes um pouquinho mais bem pintadas, mas com os escravos intactos dentro dos seus cativeiros, né? E é necessário a gente pensar sobre essa situação de uma forma muito séria, sem, no entanto, ter uma visão romântica que o povo vai sair fazendo uma revolução, vai sair quebrando tudo, vai construir um novo Estado, porque isso está longe do sentimento do povo brasileiro e está longe da percepção. Mas que mudanças precisam ser feitas, e essas mudanças serão feitas com uma certa rigidez, com somente ter um comportamento de paz e amor, isso de fato não vai levar o nosso país para lado nenhum. E os meios de comunicação, nesse momento, eles vão continuar cada vez mais fomentando um debate apolítico. A gente vai ficar discutindo civilização, a gente vai ficar discutindo boçalidades, e quanto mais tempo a gente perde discutindo boçalidades com boçais, menos a gente discute política, menos a gente discute economia. Então eu faço votos que os atores que estão aí, colocados para esse jogo de 2022, que eles abracem esses problemas e coloquem de forma clara, como disse o Genuíno, que esses problemas devem ser enfrentados, porque senão, gente, a gente vai se frustrar. Muitas pessoas vão se emocionar com a volta eventual do Lula ao poder, se isso acontecer, e depois a gente vai ficar sem entender por que é que nós não estamos avançando. Porque sem mexer com algumas estruturas, de fato, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum, a gente vai conseguir mudar. Porque o Brasil ficou num nível de colonização, de dependência, de destruição muito intensa. Eu senti só, para finalizar, uma lembrança que eu acho que o Lula tinha que fazer em todas as falas dele, que quando se chegar ao poder, fazer uma cruzada a favor da educação no nosso país. Educação, educação, educação. Isso tem que ficar muito claro para qualquer pessoa que queira mudar o nosso país em médio, curto e até longo prazo, né, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, mande suas opiniões e vamos seguir em frente aqui no nosso portal. Tchau, gente.